Beleza? Pessoal, boa noite. Bom, é uma honra estar com vocês aqui de novo, né? Eu achei que ia ter menos encontros do que eu acabei tendo, mas eu, nossa, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre erro de tipo, erro de predição, erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Nós vamos trabalhar assim de uma forma bastante detalhada, acho que para esmirilhar esse assunto, para a gente entender ele, né, na sua profundidade. Pessoal, então vamos começar aqui com o erro de tipo, né? O erro de tipo está previsto no artigo 20 caput do Código Penal, que diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei, certo? Ok. Pessoal, aqui o agente ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade. Quando a gente fala de erro de tipo, pessoal, não é só isso, mas o que eu gostaria que vocês guardem como uma ideia principal é que o erro de tipo está ligado a um erro de fato. Não é só isso, mas principalmente uma ignorância ou um falso conhecimento da realidade. Pode passar, Jéssica. Cuida-se de ignorância ou erro que recai sobre as elementares circunstâncias ou quaisquer dados que se agreguem a determinada figura tipo. Pessoal, elementares são aquelas palavras, né, aqueles elementos que dão a classificação de um tipo ou outro. Circunstâncias interferem na pena, então ela não serve para, digamos, mudar a classificação do tipo, mas ela serve para aumentar ou diminuir a pena. A diferença entre elementares e circunstâncias. Mas, portanto, quando a gente fala de erro de tipo, a gente está falando de uma ignorância ou de um erro que recai sobre elementares, circunstâncias ou quaisquer dados que se agreguem à figura tipo. E o importante, pessoal, aí tudo bem, a gente tem uma distinçãozinha que existe conceitualmente, mas não por efeitos legais, porque a lei equipara. Ela diz o seguinte: o erro não se confunde com a ignorância, porque na ignorância o sujeito desconhece completamente a realidade, enquanto no erro existe um conhecimento da realidade, só que equivocado. E o Código Penal, todavia, né, os equipara tratando ambos como erro, ou seja, tanto a ignorância, que é uma ausência de conhecimento, quanto o erro, que é um falso conhecimento, ou seja, existe um conhecimento, mas ele não corresponde à realidade, são equiparados nos termos para efeitos jurídicos no Código Penal. Você ignorar que uma moça tem menos de 14 anos para fins do crime de estupro de vulnerável, e portanto você ignora uma elementar típica, se equipara a você fazer um falso conhecimento da realidade, ou seja, atirar em uma pessoa acreditando que é um animal. Falso conhecimento e ignorância, portanto, se equipara. Imagina, indivíduo que mantém conjunção carnal com um menor de 14 anos, acreditando sinceramente, em razão das circunstâncias do caso concreto, que a adolescente tinha 14 anos ou mais, e que, portanto, o estupro de vulnerável não se configuraria, né? Perfeito. Exemplo 2. Indivíduo que, para pagamento de uma compra no supermercado, entrega nota de R$50 que acaba de receber em razão de prestação de algum serviço, sem consciência de que é falsa, dado a precisão de sua confecção. Ou seja, colocar em circulação moeda falsa é um crime julgado na Justiça Federal. Então você vai lá, só que você tem que intencionalmente colocar uma moeda falsa em circulação, pressupondo que você saiba da falsidade da moeda, certo? Agora, se eventualmente você presta um serviço, a pessoa te paga em dinheiro, e com esse dinheiro você remunera, né, vai lá no supermercado e dá, e você não sabia que era falsa, você não incide nesse crime de moeda falsa, porque aqui há um erro de tipo, aqui você desconhece uma circunstância, uma elementar, que é a falsidade da moeda. Esse exemplo aconteceu comigo. Então, assim, esse ia ser comigo. O anterior não. Mas, o novo aqui, na verdade, existe um desconhecimento da realidade, pelo menos uma falsa cognição. Você acha que ela é verdadeira. Pessoal, faltou a correta representação da realidade e, portanto, o elemento consciência integrante do dolo, razão pela qual este sempre é afastado, seja do invencível ou invencível. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você tem uma falsa consciência da realidade que espelha uma elementar típica, quando você ignora a realidade, e essa realidade é uma elementar típica que está escrita, você não tem um dos elementos essenciais ao dolo, que é a consciência. Porque o dolo,
e aí o Mário apresentou para vocês aqui, é consciência e vontade de praticar os elementos do tipo objetivo. Ou seja, consciência e vontade de realizar a ação final descrita no tipo objetivo. Se você não tem a consciência de um elementar, você não pode ter o dolo em relação a ela. Portanto, o dolo é sempre afastado. A questão é saber o que o juiz pode desconfiar ou não. A questão de captura do espírito do juiz aqui é acerca do conhecimento ou não. É você demonstrar para ele que aquela pessoa não tinha consciência daquele fato descrito objetivamente na norma. Fato no mundo real, né? E se isso acontecer, o dolo é eliminado. E tanto nas hipóteses de erro vencível e invencível, o dolo é eliminado. Aí é saber se esse erro é vencível ou não, e portanto se você vai responder por um crime subsidiário ativo de culpa, se prevista a modalidade culposa, tá? Então, aqui a gente vai tratar um pouquinho, só passando aqui, erro de tipo e erro de proibição, para depois a gente aprofundar um pouquinho. São figuras distintas. No erro de proibição, o equívoco não recai sobre os elementos ou dados agregados ao tipo, mas sobre a ilicitude da conduta praticada. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz, enquanto no erro de proibição, o agente sabe exatamente o que faz no plano concreto. A realidade para ele não é uma realidade ignorada, mas o que ele ignora? Ele ignora o caráter ilícito do fato. Ele não consegue estabelecer uma relação entre aquela conduta e a contrariedade dela ao ordenamento jurídico. Ou seja, ele sabe o que ele faz, mas ele não consegue estabelecer uma relação de ilicitude. Às vezes ele até conhece a norma, ele conhece o fato, conhece a norma, mas às vezes não consegue fazer essa relação, acreditando que esse fato se encaixa nesta proibição exata. E, portanto, a ausência de, quando ele não consegue estabelecer essa relação de ilicitude, né, o significado da conduta com a proibição prevista em lei, nós estamos no erro de proibição, mas a realidade ele conhece, numa distinção mais pura. Bom, só para vocês passarem aqui a tabelinha, então é isso. Ó. No erro de tipo, existe uma falsa percepção da realidade que circunda o agente. O agente não sabe o que faz. A sai de uma festa com o guarda-chuva de outrem pensando ser seu, mas logo percebe que errou, pois o objeto é de terceiro. Né? Então, assim, eu ignorei aquela circunstância coisa alheia móvel, né? Eu achei que era meu. Mas, então, eu ignorei a realidade. O guarda-chuva que está aqui, né? E puxa, eu tenho igualzinho, nossa, está aqui o que eu levei. Quer dizer, eu estou ignorando que esse guarda-chuva de outro. Tem uma falsa percepção do erro de tipo. Agora, no erro de proibição, o agente percebe a realidade, equivocando-se sobre a regra de conduta. O agente sabe o que faz, mas ignora ser proibido. A encontra um guarda-chuva na rua e acredita que não tem obrigação de devolver porque a chave não é roubada. Né? Então, ele encontra e ele acha que, bom, então é meu, né? Se o dono não está aqui, eu posso me apropriar como alvo, né? Que não fosse. Na verdade, todos temos o dever, né? De alguma forma tentar. Lógico que você pode complexizar, esse é sempre exemplo do laboratório, né? Você pode complexizar isso aqui, porque o próprio Código Civil afirma que a derelicção, que é o ato de renúncia à propriedade imóvel, pode se dar de forma tácita, ou seja, pelas circunstâncias. Então eles dizem que, por exemplo, o fato de você deixar um bem do lado de uma lata de lixo, uma lixeira, demonstra que aquele bem para você é descartável, você não quer mais usar. E, portanto, quem passa acredita que de fato houve uma derelicção tácita. E, portanto, houve uma renúncia, se houve renúncia, posso sim me apropriar. Mas são questões só para a gente pensar, mas é para vocês entenderem, isolando as variáveis, a diferença entre um e outro, de uma maneira bem simples de início. Pessoal, a gente vai falar agora de espécies de erro de tipo enquanto falso conhecimento da realidade. Há duas espécies de erro de tipo, duas basicamente. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. No erro de tipo essencial, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. A ideia é que o agente, se avisado do erro, para de agir de forma como agia. O erro aqui é determinante para a conduta. Então, o erro de tipo essencial é aquele em que o agente ele recai, primeiro, sobre os dados principais do tipo penal, né? E o agente, se ele é avisado desse erro, de modo que você traz ele, você tira ele de uma situação de ignorância, traz ele para uma situação de conhecimento real da realidade, ele para de fazer o que ele está fazendo
para de praticar o crime e tenta agir ilicitamente. Então, para de agir como agir, o erro aqui é determinante para a conduta. Agora, no erro de tipo acidental, gente, o erro recai sobre os dados secundários do tipo, sobre detalhamentos das elementares típicas. Se avisado do erro, o agente corrige os caminhos ou sentido da conduta e continua agindo de forma ilícita. A ideia aqui é que o agente conhece a elementar, mas não digamos assim, ele conhece a elementar, mas ele erra sobre alguns elementos secundários, certo? Só que se você avisa ele que ele está errando, ao invés de deixar de praticar a conduta, ele só vai corrigir para continuar praticando o crime da forma correta, né? E ele corrige os caminhos, o sentido da conduta e continua agindo de forma ilícita. A ideia é, por exemplo, assim, o sujeito quer matar alguém, certo? Ele quer matar tal pessoa, só que ele chega num lugar e acaba matando terceira pessoa, pensando que é a pessoa que ele queria matar. Ele entra num quarto, acredita que a pessoa que ele quer matar estava lá, a pessoa não está lá, está uma outra pessoa. Nós vamos perguntar o seguinte: ele queria matar alguém? Queria. Ele sabia que ali tinha um alguém? Ele incidiu no verbo matar, né? No sentido de matar alguém? Sim. Só que ele queria matar alguém, sendo esse alguém a pessoa A e não a pessoa B. Só que por fato de ser A ou B, é irrelevante para o artigo 121 para fins de incidência. Lógico, alguma questão de dosimetria de pena, assim, questão de qualificação a gente tem, mas a ideia é que o tipo não vai deixar de incidir por conta disso, né? E você não vai deixar de ser responsabilizado. No erro de tipo essencial, não. Se eu erro sobre a própria elementar, acreditando que no lugar de alguém tem um animal, pelo menos a título de dolo de matar alguém não tem, né? Então não vai ser tipo 121. Pode até, sei lá, você pode cogitar de dolo eventual, você pode começar a cogitar de um outro crime, então você vê que era um animal, crime ambiental, mas o 121 caput doloso não vai ser, né? Pessoal, o erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável, enquanto o erro de tipo acidental possui 5 subespécies. Então, esse aqui, o erro de tipo essencial, tem 2, evitável e inevitável, e o acidental tem 5 espécies que são erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, o resultado adverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal. Nós vamos estudar todos hoje, certo? Então, erro essencial, 2 espécies, erro de tipo acidental, 5 espécies, tá? Então, erro de tipo essencial, inevitável e evitável, erro de tipo acidental, erro sobre o objeto, sobre a pessoa, erro na execução, resultado adverso do pretendido e erro sobre nexo causal. Estudaremos cada um. Pessoal, vamos começar pelo erro de tipo essencial, que é basicamente o que a gente começou a falar aqui, Como dito, o erro de tipo essencial recai sobre os elementos ou circunstâncias ou quaisquer dados que se agregam a determinada figura típica. Sua disciplina está no artigo 20, eu vou ler de novo, pessoal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo sempre, independente de o erro ser vencível ou invencível, mas permite a punição para o crime culposo, se previsto em lei, e o erro de tipo for vencível. Exemplo. Aí eu voltei nesse exemplo que eu odeio, mas né, a gente sempre fala, esse que eu sempre... Né? Caçador que atira em um arbusto pensando em estar atirando em um animal e acerta um homem. Não tinha consciência de estar matando alguém, ser humano, né? Que é elementar do artigo 121, acreditando ser algum animal. As consequências dessa espécie de erro vão depender se o erro é inevitável ou evitável, que são as 2 espécies do erro de tipo essencial. No erro de tipo inevitável, também conhecido como justificável, excusável, invencível, dá uma ideia de que o sujeito não tinha como não errar, né? Ele não tinha como saber a verdade. Configura o erro imprevisível, excluído o dolo, por não haver a consciência, e a culpa, pois ausente a previsibilidade. Já no erro de tipo evitável, erro de tipo essencial evitável, também conhecido como injustificável, inexcusável, vencível, cuida-se do erro previsível, só excluindo o dolo, por não existir a consciência, como a gente já falou, né? Mas punindo a culpa, mas somente se prevista como crime pelo tipo penal, pois havia a possibilidade de o agente conhecer do perigo
se tomasse mais cautela. Então, pessoal, para a gente resumir, você tem dois tipos de falso conhecimento na realidade acerca das elementares circunstâncias e elementos constitutivos do tipo. O evitável, erro de tipo essencial, evitável ou inevitável. Ambos, você tem uma falsa cognição da realidade e, portanto, você não tem o elemento consciência e, portanto, o dolo está sempre afastado. Se você demonstrar e capturar o espírito do juízo, no sentido de que aquele réu que está ali não tinha consciência fática no plano da realidade sobre algum dado descrito no tipo objetivo, você excluiu o dolo. Perfeito. Agora, em um deles, há exclusão de culpa, no outro não. No erro de tipo inevitável, ou invencível, ou excusável, o agente não tinha como conhecer a realidade, ainda que fosse mais cauteloso. Ainda que ele tomasse mais precauções, esperasse um pouco mais, fosse mais, digamos, caprichoso na análise, né, da realidade que o circunda, ele mesmo assim não saberia. Ele não soube e não tinha como saber. Portanto, aquele requisito da previsibilidade, né, da culpa também está afastado. Então, a falsa cogniscência da realidade afasta o dolo, porque tira o elemento consciência, e também afasta o elemento culpa, porque afasta o elemento previsibilidade. Ou seja, porque a previsibilidade pressupõe que você não previu que você poderia estar fazendo coisa, pelo menos que você não previu que você estaria fazendo uma coisa errada em razão da realidade, né, que você desconhecia. Mas se você fosse um pouco mais cauteloso, você tinha como prever. A gente fala que não há previsibilidade. Isso é previsibilidade, certo? Não há essa previsibilidade em determinadas circunstâncias concretas. E, portanto, esse erro é chamado de erro de tipo invencível, excusável ou inevitável. Agora, no outro, inevitável, é assim: eu não tinha consciência da realidade, mas o direito pode exigir dele. Aí é o elemento normativo, né, o juízo que se faz sobre a conduta. Se você fosse um pouco mais cauteloso, menos afoito, menos descuidado, menos imprudente, você poderia sondar um pouco mais a realidade, tendo a correta consciência da realidade, você não faria o que fez. Porque lembra do erro dos erros de tipo essenciais? Pode se tomar conhecimento, volta, direciona a sua conduta conforme o direito, né? Então é isso. Só que eu só queria alertar, pessoal, é que assim, você só, no erro de tipo evitável ou vencível, aquele em que eu não tenho dolo, mas eu tenho culpa, porque se eu fosse mais diligente eu saberia a realidade, você só vai ser punido por culpa se o tipo penal previr a modalidade culposa. Porque se o tipo... Então sempre vocês vão ter que analisar num problema concreto, né, eles vão dar um probleminha na prova, e você fala assim, esse é um erro de tipo vencível. O agente não agiu com dolo, mas se ele fosse mais cauteloso, ele poderia saber e agir corretamente. Portanto, ele vai ser punido de atitude de culpa. Não acha que o problema acabou aí. Você fala, mas o tipo penal ali previu culpa. Aí vai olhar o tipo penal, não previu culpa. Então fala tipo. Certo? Então vocês vão ter que olhar a realidade para saber se o erro é vencível ou invencível, e a descrição do tipo para saber se a modalidade culposa é punida. Certo? Só para vocês terem uma ideia, o crime de dano, em regra, não autoriza a modalidade culposa. Mas o crime de dano à planta ornamental admite a punição por culpa. Nós vamos ver aqui na lei dos crimes ambientais, um daqueles exemplos que a gente dá dos sumos penais. Mas se você pisar na begônia do vizinho a título de culpa e destruir, né, aí é complicado. Mas o problema é que destruir não é nem isso, porque assim, eu tipo falo destruir, como é que é? Prejudicar, machucar, eu esqueci o nome como é que é, sabe? Mas é uma coisa assim, sabe? Não sei se você fica dando tapa na folha assim, mas é diferente. Pessoal, beleza, até aqui é o que todo mundo fala, mas tem um detalhe que é muito importante vocês saberem, que é importante, ó. Pode o erro de tipo acarretar a desclassificação do delito. Exemplo, o agente de desacato a um funcionário público, desconhecendo essa sua qualidade. Ele poderá responder não por desacato, que é o 331, mas por crime contra a honra como injúria. Pensa o seguinte, vamos ver aqui o desacato, ó. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena. Pensa, o funcionário público chega à paisana, não apresenta distintivo, né? Não apresenta estrelinha de xerife, não apresenta funcional e, de alguma forma,
pede para você fazer alguma coisa. Você diz, não sou obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei e tal. Começa uma discussão e esse funcionário entende que você o desacatou, certo? Só que você pode dizer, poxa, eu não sabia que essa pessoa era funcionária pública. Talvez daí a expressão, você sabe com quem você está falando, né? Para dar a consciência da ilicitude. Mas a ideia basicamente isso é um absurdo, mas a ideia é o seguinte, se você desconhece o caráter de funcionário público dessa pessoa, você não, ainda que tenha praticado um ato ofensivo à honra, sei lá, ainda que isso seja demonstrado, você não praticou o crime de desacato, praticou a injúria. Jéssica, passa duas aí que eu acho que a gente tem. Passa mesmo. Mais uma. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Se a tua conduta, de alguma forma, cai nisso aqui, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ainda que isso seja praticado contra um funcionário público, o crime será o subsidiário de injúria e não o de desacato. Por quê? Porque você desconheceu ou tinha um falso conhecimento acerca de uma elementar essencial, que é a qualidade de funcionário público, certo? Volta um pouquinho, Jéssica. E aí, só para que vocês entendam, eu coloquei aqui, coloquei o desacato aqui, né? Só que uma observação sobre a inconvencionalidade dessa criminalização, a Defensoria Pública de São Paulo recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Órgão da OEA, para pedir o fim do crime de desacato. Mas pode passar, Jéssica. O argumento é que viola o artigo 13, né? Que trata sobre a liberdade de expressão e pensamento, que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações das fronteiras verbal ou escrito, e de forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. Pode passar. Tem aqui, gente, todo o exercício do direito de manifestação, e essa petição da Defensoria Pública, eu coloquei o link aqui, eu peço que vocês leiam, por quê? Porque ela já caiu no nosso concurso umas 2 vezes. E isso pode ser arguído, isso vai ser questão de prova oral. Eu peço para que vocês leiam a petição inicial da Defensoria Pública, porque o caso concreto que ensejou, inclusive, o juiz argumentou que os tratados internacionais não vinculavam os juízes da forma supralegal como tinham. Eu não lembro se o juiz disse que ele tem o mesmo status de lei ou se eles não valiam no plano interno. Tem alguma declaração nesse sentido do juiz. Então, como essa matéria foi sendo levada e parece que não houve um enfrentamento correto, a Defensoria Pública entendeu que o direito brasileiro não estava dando o devido tratamento a essa questão e, portanto, uma insuficiência, um déficit de proteção, de garantias pelo sistema de justiça brasileiro. E, portanto, entendeu-se que era necessário a recurso ao sistema interamericano pela aquela questão da complementaridade, né? Assim, quando o sistema de justiça não dá conta de determinado caso, você leva. Só temos uma coisa em relação a isso. O que dá a entender é que tanto o crime de desacato, ele tem uma lógica que é a mesma lógica da invasão de domicílio, o crime de violação de domicílio, os abusos perpetrados muitas vezes pela polícia quando entra. Qual que é a lógica? Tanto o crime de desacato como aquela ideia do flagrante permanente que invoca-se para justificar a entrada no domicílio, são fatos que legitimam abusos. Por quê? Porque você pratica um abuso e posteriormente você usa um fato, que é um mero pretexto, para justificar algo que a priori não tinha razão de ser. Explico melhor. A autoridade não tinha legitimidade para praticar o ato invasivo que praticou, e para justificar uma ação autoritária, ela usa um expediente que é o crime de desacato e o crime de, guardar droga em casa, guardar arma em casa, tal, como forma de legitimar a sua ação. E isso é um dos problemas do encarceramento em massa que nós temos. Por quê? Porque é o seguinte, imagina que você está andando na rua, isso eu presenciei com os meus olhos, a gente está fazendo um atendimento na rua e eu vi a guarda municipal, um morador de rua foi me alertar que tinha um morador de rua sendo abusivamente conduzido para a delegacia pela guarda municipal. Eu fui perguntar ao cara lá, o que está acontecendo, o que aconteceu, tal, porque a busca pessoal no corpo da pessoa, né, ou seja, o cara fala assim, primeiro esse negócio de pôr a mão na parede, né, tal, põe a mão na parede e tudo mais, tal. A busca pessoal só se legitima quando há fundada suspeita de algo ilícito. De que o cara porta algo ilegal, de que o cara está praticando um crime, de que o cara está com objeto de algum ilícito, sei lá. Isso justifica, pelo Código de Processo Penal,
a revista pessoal. Muitas vezes você não tem isso. E a pessoa e o sujeito, pelo simples fato de olhar para a pessoa, quer revistar, porque ela quer achar, sabe? Já tem essa situação. E aí a pessoa faz, e a pessoa se zanga, e o guarda municipal dá a voz de prisão, né, ali. Ou se não, o que acontece? O sujeito acredita que aquela pessoa está fazendo algo de errado e não está. Só que ela começa a abusar de uma tal forma que ela começa a dar ensejo a pessoa se zangar e falar alguma coisa. E aí a pessoa justifica. Ou seja, você de alguma forma, se quiser, vai acabar fazendo a pessoa se zangar e praticar um crime. E sabe qual que é de tudo isso? O desacato daqueles crimes em que a vítima é a autoridade, é a testemunha, né? Então assim, a vítima é o guarda municipal ou a autoridade e ele é a prova, né, que ele mesmo estaria incumbido de produzir. Então ele se faz prova. E qual que é o negócio? Ele faz uma prova incontraditável, que é eu chegar para o juiz e dizer que você me disse algo. É impossível, essa prova é aquelas provas incontraditáveis, é impossível provar o contrário, porque você estabelece o ônus do réu demonstrar fato negativo, é fisicamente impossível. É, digamos assim, me prova que você nunca deu dinheiro para ela. Como você vai provar que você nunca deu dinheiro para ela? Impossível. Então, me prova que você não disse o que disse para o policial. Impossível. Então, se você deixar a autoridade ser a fonte da prova de um crime de desacato, você vai punir qualquer pessoa. É o nosso problema da palavra vítima, certo? Mas ainda você entende por uma lógica de direitos humanos de vulnerabilidade. Agora, o policial não entende. Até porque o funcionário público precisa se acostumar a ser questionado. A crítica faz parte. A democracia é um mercado de ideias que se digladiam e se refinam, e o desconforto, portanto, é inerente. E você evolui com essa, digamos, com esse choque de ideias. Nesses choques produzem ideias melhores e você escolhe uma ou outra ou a terceira. Mas gera desconforto, gera crítica. Isso é natural da democracia, né? A gente viver em democracia é isso. E a entrada em domicílio. Essa última decisão, o Supremo fixou a seguinte tese. A gente tem uma tese mais avançada acerca disso, mas o Supremo fixou o seguinte: não pode mais policial militar, guarda municipal, blefar. O que é blefar? Ele dizer o seguinte: ele está passando numa rua e fala assim, ó, aqui é a casa do fulano. A casa do fulano vamos entrar aí, vamos ver se a gente acha uma droga. Se a gente achar, a gente já pega ele, prende e já leva ele para a delegacia. Digamos assim, aqueles que eu quero fascinar na sociedade, eu tento, digamos, fazer aquilo que eu não faria se o bairro fosse outro, se a circunstância fosse outra, né? Vamos entrar na casa do cara, vamos, eu entro e acho droga, eu entro e acho arma. O Supremo disse, isso, gente, a gente questionava diariamente, né? Assim, praxe nossa. E sempre a afirmativa era, olha, o policial não pode entrar, durante o período diurno, ele só pode entrar com autorização judicial. Mas no período noturno, a autorização judicial, nem a autorização judicial legitima. Todavia, ele pode entrar no período noturno, ainda que sem acreditar, no caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, então, flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro. Então, se houver uma situação de flagrante lá, a entrada do policial está legitimada. E como se considera, por uma questão do Código de Processo Penal, que diz que, no caso dos crimes permanentes, ou seja, aqueles em que o momento consumativo se prolonga no tempo, você tem um crime permanente e, portanto, uma situação permanente de flagrante, e portar droga, guardar, esses crimes que envolvem portar, guardar, coisas ilícitas, são crimes permanentes, eles justificam um flagrante permanente e, portanto, a entrada na casa das pessoas. Esse é o fundamento pelo qual os policiais entravam na casa das pessoas. Beleza. Só que o Supremo começou... você tem um problema nesse tipo de crime tal qual o desacato. Primeiro, quando o policial blefa, ele não tem indício algum e ele entra. É o seguinte, ele praticou um crime, certo? Um abuso de autoridade, que seja. Não é nem questão de violação do homicídio, ele específico, abuso de autoridade. Ele falou, bom, já que eu entrei e eu não vou me ferrar por isso. Eu blefei, entrei e dei, né, com a cara na porta. O que eu vou fazer? Planto a droga. Planto a arma. Pratico algum tipo. E acontece? Além de eu ter praticado o abuso, o sujeito vai responder por um crime que não praticou. Isso acontece direto, isso é praxe. Isso, gente, isso é da vida. Então o que acontece?
E você não tem como, né? Porque você fala, não tinha a coisa lá, prova que você não tinha. Bom, quando não tinha, quem provar que eu tinha era ele, né? Mas se ele que praticou a ilegalidade, o Supremo começou a ficar um pouco mais sensível acerca disso. Só que não colocou os limites que nós entendemos que deveria ser. Qual são os limites que a Defensoria Pública entendeu? Pessoal, durante o dia, você pode entrar na casa de uma pessoa, né, com autorização do juiz e nos termos legais que o Código estabelece na busca domiciliar, certo? Achar que tem realmente coisa ilícita, que está sendo praticado um crime, uma fundada suspeita e tudo mais, ok. Só que a Constituição fala, e à noite? Só em situação de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Pessoal, flagrante delito, flagrante desastre para prestar socorro são situações de urgência. Flagrante desastre, a casa está desabando, urgência, não dá para esperar pegar autorização para entrar. Até porque seria até um estudante de disciplina, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, prestar socorro, alguém está precisando de ajuda lá dentro, você entra, é uma situação de urgência. Flagrante delitos tem que, por equiparação constitucional, prefeito de interpretação, em termos de hermenêutica constitucional, flagrante delito deve ser interpretado de acordo com o contexto de urgência do desastre ou prestar socorro. De modo que você só estaria justificada uma intervenção para conter um flagrante delito se fosse uma situação em que não comportaria você pedir um mandado para o juiz, que tem que estar de plantão para dar o tal mandado, né? Quando não comporta, por exemplo, haveria possível saída de drogas, as pessoas iam destruir a droga, ou uma questão de extorsão mediante sequestro, em que ali é o cativeiro, a vítima está ali, eu preciso agir, não dá tempo de esperar, ok. Mas se não tivesse urgência, o cara guarda a droga lá, nós ficamos sabendo por uma informação idônea, a gente fez alguma investigação e viu, a gente tem autorização para entrar. Porque o cara nem sabe que a gente está investigando ele, não tem essa urgência, então precisa ter conteúdo judicial prévio para evitar esse tipo de abuso que é corrente nas classes selecionadas como criminosos. Então, essa é a tese da Defensoria Pública. Isso é uma questão de hermenêutica constitucional e essa é uma questão de, digamos assim, de você levar a sério a máxima eficácia dos direitos fundamentais. Tá. Aí vamos para a questão que o Supremo definiu. O Supremo disse o seguinte: a Defensoria não vai ser assim, não falou expressamente para a gente, mas vai ser diferente, vai ser assim. Eu vou admitir essa ideia do flagrante permanente. Ele vai entrar e se tiver um crime lá, ainda que não em situação de urgência, eu vou legitimar. Mas eu vou usar um outro critério que tem que ser agregado a esse para legitimar a entrada. Qual é? O agente que viola o domicílio, que entra no domicílio, ele precisa ter uma fundada suspeita por elementos concretos e idôneos de que ali dentro existe a prática de um crime. Não basta denúncia anônima, não basta informação anônima, não basta uma certa hipótese que ele tirou da cabeça dele, não basta ele chutar. Ele tem que ter uma fundada suspeita, considerando fundada suspeita, algum elemento concreto, né, colhido nos autos do inquérito policial, nas diligências investigatórias, porque ali são elementos informativos, né? A gente não é prova ainda, são elementos informativos. Então, mas o que ele precisa ter é uma fundada suspeita, lastreada nos elementos informativos concretos e idôneos, que de alguma forma deem respaldo, que ainda que indiciariamente ali dentro esteja sendo praticado um crime. Aí sim ele pode entrar. Aí sim ele entra, pratica o ato e posteriormente, quando ele fizer o laudo, né, daquilo que o auto daquilo que ele colheu lá dentro, com os respectivos laudos e tudo mais, ele pode trazer os indícios juntos, né, para demonstrar para o juiz que havia fundada suspeita, mas que ele já tinha previamente, ou seja, ele justifica posteriormente, junto com o resultado do que ele colheu, algo que ele conhecia anteriormente. Então, o conhecimento era anterior dos indícios de crime, fundados em elementos concretos e idôneos, que eu só levo a conhecimento do juiz depois. Mas eu tinha antes, mas eu levo a conhecimento depois, juntamente com o resultado do que eu coletei e os demais laudos. Certo? Portanto, e a gente está fazendo uma revisão criminal nesse sentido,
de que muitas vezes chega alguém e fala assim, eu acho que o fulano tem droga na casa dele. E os caras vão lá e entram no domicílio e acham droga. Nulo. Por quê? Porque a informação que alguém deu é uma informação, desculpa, deixa eu contextualizar, uma informação anônima. Ou seja, quando vem uma cartinha por escrito ou uma ligação anônima no Disque Polícia, esqueci qual número que é. Então assim, quando vem uma informação anônima, não pode essa informação anônima. E a informação anônima pode justificar o policial investigar minimamente, tira foto, investiga, pega uma testemunha, pega qualquer meio de prova, qualquer elemento investigatório idôneo para coletar isso, e aí posteriormente você pode entrar, ainda que sem autorização do juiz. A gente fala em autorização, mas assim, no caso do flagrante permanente, a entrada justificaria, né? É isso que o Supremo está entendendo. Só para distinguir qual é a diferença, o que seria essa informação anônima? Uma coisa, por exemplo, uma testemunha chegar e falar assim, eu sou testemunha, eu coloco meu nome aqui e assino. Eu posso até ser uma testemunha protegida, mas a testemunha protegida, o nome dela tem que ficar disponível. De acordo com o provimento 32 da Corregedoria do Tribunal de Justiça, quando a testemunha é protegida, pelo menos o nome ela tem que dar. Ela não pode ser uma testemunha absolutamente sem rosto. Os dados qualificativos e endereço podem ser colocados sob sigilo se ela quiser. Até porque a Convenção sobre a Tortura, que é a Convenção sobre Direitos Humanos, legitima isso. Não sei que artigo que é exatamente da Convenção sobre a Tortura. Se vocês lerem, tem lá que a vítima vítimas e testemunhas podem optar pelo sigilo dos dados qualificativos e do endereço, mas o nome tem que dar. Porque eu não posso ser acusado por uma voz do além, né? Que eu não sei nem quem é, eu nem tenho a possibilidade de me defender para saber se essa pessoa na verdade é amiga da vítima, ou eu tenho algo a contraditar em relação a ela, ou ela é um desafeto meu, ou era impossível ela saber porque ela não estava no local, porque eu sei que ela estava viajando. Quer dizer, algum dado para que o réu possa exercer uma defesa tem que ter. Mas imagina que tem uma testemunha e afirma que tem droga lá. Já é um indício, porque é algo que, repetido em juízo, pode se transformar em prova. É um depoimento testemunhal. Já é um indício concreto e idôneo, certo? Ok, isso é uma coisa. A questão é cartinha. Imagina que a polícia recebe uma cartinha escrita assim: na casa do fulano tem droga. Não tem nem assinatura, nem nome, nem nada. Recebe isso. Isso é informação anônima que não pode. Vocês querem saber uma distinção? Pensa que vocês trabalham no Ministério Público na área de tutela coletiva. E chega uma cartinha para vocês dizendo assim: no órgão público tal, ou na residência de fulano, mas no órgão público tal, estão praticando um crime tal, certo? Com base nesse papel, sem nada. Nesse papel é escrito essa frase sem assinar, sem nada, né? É aí que a Constituição veda o anonimato. Que o anonimato impede que você responsabilize a pessoa que de forma displicente fez acusações infundadas, né? A Constituição veda. Porque você tem que dar sua cara a tapa. Porque se você falar, você tem que se responsabilizar pelo que você está dizendo, né? Mas assim, imagina, por isso que a denúncia anônima não serve, né? Assim, você não consegue, quando qualquer pessoa pode falar o que quiser, então não tem credibilidade. Mas pensa, você recebe uma cartinha dessa e você é um Ministério Público. Você pode pedir para o juiz uma busca domiciliar na residência? Você pode pedir alguma cautelar restritiva de um direito fundamental, violando a residência da pessoa, ou violando algum tipo de interceptação telefônica, né? Não posso, porque isso é nada. Eu posso, como Ministério Público, usar o meu poder de requisição, que não viola o direito fundamental, para pedir esclarecimentos. Me demonstre como vocês fazem seus contratos, me mandem seus documentos, me falem quem são as pessoas. Eu tenho a obrigação de responder ao Ministério Público, porque a lei deles e da ação civil pública dá a eles o poder de requisição de órgãos públicos e privados. A Defensoria Pública tem de órgãos públicos, mas eles têm de órgãos públicos e privados. Ele não está violando o direito fundamental, ele tem que dar a informação. Mas não justifica esse mero documento a prática de uma intervenção tamanho no direito fundamental. É o mesmo raciocínio. Entendeu, pessoal? Assim, tem que ter uma prova idônea para você justificar. Bom, não tem um processo penal, mas assim, que a gente vai falando de tudo aqui, né? Então, assim, passa, Jéssica. Mas aí você entra com uma revisão nesses casos? Eu estou entrando hoje. Eu entro com apelação. Onde eu detectar essa tese, eu entro. Houve uma agora, por exemplo, em que a gente faz aquele pedido de justificação na revisão criminal. Por exemplo, quando os réus pobres não têm pedem a revisão criminal e não têm dinheiro para contratar, ele pede, esse pedido dele vai para o presidente do tribunal, o presidente do tribunal
fake é pobre, então a Defensoria Pública tem esse convênio. Ele pede os autos do processo original para a vara, anexa no pedido de revisão, manda aqui para a Boa Vista vê os defensores cadastrados e manda para o defensor responsável. A hora que eu vi, pelos elementos ali, eu já detectei que não tinha nenhum elemento para justificar a busca domiciliar. No caso, eles fizeram uma busca domiciliar. O delegado pediu, o MP concordou e o juiz deferiu a busca domiciliar. Só que foi olhar qual foi o documento no qual o juiz se baseou, que demonstrava uma fundada suspeita através de elementos concretos e idôneos que justificavam. Nada. Era uma delação, uma informação anônima. Né? E os policiais são dados do depoimento. Tivemos informação anônima de que fulano estava com droga. Mas aí ele não foi investigar? Porque se não, você recebe... Não foi investigar. Você fala, esse investigar, vou ficar de campana. Esse é o problema. Isso é o que não ocorreu, que a gente, né, diz que precisa ocorrer segundo a lei. Sim. Não fizeram. Porque é isso, lei do menor esforço. Né? Lei do menor esforço, o abuso máximo. Então assim, não fizeram e aí entraram. E normal. Assim, aí você o juiz deferiu com base no... Porque aí teve um respaldo. Os agentes da polícia estavam respaldados pela decisão judicial. Né? Quer dizer, pode entrar, autoriza você entrar. Então, eles estavam agindo, digamos, amparados aí por algum excludente, né? Não vou dizer que eles estavam vestidos com medo do dever legal, mas pelo menos eles estavam, digamos assim, amparados por uma ordem judicial. Mas aí o fundamento, né? Que o juiz usou, então aí no caso a decisão do juiz era absolutamente nula, porque amparado, porque violava frontalmente o artigo da busca domiciliar, que diz só pode entrar a partir de fundada suspeita. E fala lá, fundada suspeita da prática tal. Você pega o que a doutrina comenta acerca desse fundada suspeita, é algo que tenha um mínimo respaldo, não vou dizer probatório, mas os elementos informativos que são colhidos no inquérito, sem contraditório de defesa, então, portanto, não é prova, não dá para justificar a condenação, exaure a sua eficácia com recebimento da denúncia e tal, tudo mais. Mas, assim, tem isso. Então, assim, foi o juiz que, nesse caso, decidiu de forma contrária a esse artigo e, portanto, nulo o ato, porque é violação do artigo. Se nulo o ato, nulo tudo que decorre dele. Critério para a aferição da inevitabilidade do erro. Pessoal, a corrente tradicional diz que você tem que ter atenção e cuidado que um homem médio teria. William Bonner, né? William Bonner e a mulher honesta, Fátima Bernardes, né? E assim, atenção e cuidado de um homem médio. Esse critério do homem médio, assim, furada, de uma corrente moderna, que é a que a gente precisa entender, e daí esse exercício de autoridade, a importância de conhecer as pessoas que de fato não nas relações concretas de vida, as deficiências e as carências. Atenção e cuidado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, levando em consideração o grau de instrução, a idade, o momento e o local do crime, que são circunstâncias que normalmente são desconsideradas na posição tradicional. Mas sempre se ensinava que cuidado que um homem médio e provo teria uma situação. Não. A ideia é o cuidado que aquele sujeito, naquele contexto, teria. Isso é mais de acordo com o Estado Democrático de Direito, que leva em consideração a realidade de pobreza, de deficiência, de déficit informacional, de insuficiência econômica e informativa. Beleza, pessoal, acabamos com um erro de tipo essencial, evitável e inevitável. Vamos passar aqui para o erro de tipo acidental. Acidental é o erro que recai sobre elementos secundários, periféricos do tipo. A intenção criminosa é manifesta, incidindo naturalmente a responsabilidade penal. Pessoal, aqui a ideia do erro de tipo acidental, gente, é que o agente conhece todos os elementares naquilo que é importante, naquilo que é essencial para efeitos de incidência da lei, e conhece também a ilicitude do fato. Então, ok, ele tem a consciência da realidade e ele tem a potencial consciência da ilicitude. Ok, ele erra sobre um dado periférico e, portanto, os erros de tipo acidentais não excluem a responsabilidade penal. Esse é o essencial. Só, no erro de tipo acidental sobre o objeto, que é chamado error in objeto. É o primeiro deles. Nós vamos estudar 5 modalidades. A gente vai começar a primeira, de erro de tipo essencial, que não evita a responsabilização. A primeira é o erro de tipo acidental sobre o objeto, e esse erro não tem previsão legal. Tanto esse quanto o aberraço causa
Dos 5, esse e o último não tem previsão na lei expressa, certo? São considerações doutrinárias sobre o que acontece. Então não tem previsão legal. Aqui, o agente confunde o objeto material, coisa, visada, atingindo o outro que não o desejado. Só para falar uma coisa para vocês, gente, é o seguinte: objeto material é conceituado como aquilo sobre o qual recai a conduta. Na verdade, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Esse é o conceito de objeto material, tá? Nesse erro de tipo assistencial sobre objeto, a gente confunde o objeto material, no caso aqui, a coisa, visada, atingindo outro objeto material que não aquele que foi desejado. Pode passar, objeto. Exemplo: a pessoa ingressa em uma loja para subtrair um relógio de ouro. Subtrai, só que, todavia, subtrai apenas um relógio dourado, ou seja, de outro material, confundindo o objeto, certo? Ele quer pegar coisa alheia móvel de outrem. Ele sabe que é errado, ou tem a potencialidade de saber. Ele quer, vai lá e pega. Só que ele queria pegar um relógio de ouro, acaba pegando um dourado. Vai pegar o dourado, acaba pegando de ouro. Há um erro contra o objeto, ou seja, contra aquele objeto sobre o qual recai a conduta do agente. Mas não é um dado essencial, porque o dado essencial do tipo é coisa alheia móvel, certo? Ok. Espera que eu projeto. Ai, desculpa. Não sei. Tranquilo, isso aí. Eu tenho que na cabeça, não preparou essa aula? Seguinte. Um detalhe aqui importante: somente haverá essa espécie de erro se a confusão de objetos materiais não interferir na essência do crime, pois, caso contrário, deve ser tratado como um erro de tipo essencial. Exemplo: pensa numa senhora que cultiva no quintal de sua casa um pé de maconha, imaginando que era uma planta ornamental bem bonitinha. Não é maconha, porque... imagina, teve uma época lá que teve uma feira, né, falando sobre a questão da maconha, tinha, né, toda uma feira explicando isso e tal, a questão da criminalização, uma série de coisas. E tinha um stand em que as pessoas ensinavam como cultivar tomates. Então, você pega o tomate, planta o tomate, aduba e tal, né? Imagina que uma senhorinha dessa chega lá e compra aí alguns insumos e planta na sua casa um pé do que ela pensa ser tomate ou uma planta ornamental. E não uma planta escrita na portaria 344. Não diz. Ela estava incidindo em erro de tipo, por quê? Porque na verdade o objeto material aqui é uma elementar típica, certo? Aquele específico objeto material era uma elementar típica. Mas quando você tem um objeto material que está descrito genericamente como coisa alheia móvel, independentemente da espécie de coisa alheia móvel que você quer subtrair, você vai responder pelo crime de furto, certo? A ideia é essa, que você tenha consciência da ilicitude, o dolo, a responsabilidade, para tudo todo. Beleza. Consequência, então: você pune o agente pela conduta praticada, considerando-se o objeto material coisa efetivamente atingido. E aqui você está trabalhando com o que eles chamam de teoria da concretização. Gente, eu acho ridículo você dar uma solução e chamar isso de uma teoria. Teoria da concretização diz que você vai responder pelo objeto efetivamente subtraído e não pelo que você imaginou. Chamar de teoria é um assinte, né? Mas, professor, nesse caso então da planta que a senhora confundiu, ela responde? Não. Ah, tá. Não, porque o erro, ela incidiu em erro, certo? Sim. E é um erro de tipo, porque a planta, a maconha, está escrito na portaria. Então é uma elementar específica. Porque portar drogas sem autorização e drogas consideradas aquilo que está na portaria. Então, maconha específica é uma elementar. Ela achava que era tomate, né, que era uma planta de ornamental outra. Ela não tinha consciência da realidade, ou seja, portanto ela não tinha o dolo, porque ela não tinha consciência da maconha, por exemplo, ela não tinha consciência de que ela estava cultivando maconha. Então ela não incide. Aí a pergunta é: e o 33 admite a forma culposa? Não. Então, ainda que ela tenha um erro de tipo vencível, o tipo não descreve forma culposa quando ela pratica um fato ativo. Esse erro, ele pode ser já identificado no inquérito? Pode, e se ele for identificado no inquérito, não tem tipo subjetivo. Se não tem tipo subjetivo, não tem fato típico. O delegado tem autoridade. Não deveria nem lavrar o flagrante. Entendi. Deveria nem a auto de flagrante não deveria ser lavrado, porque não tem tipicidade. Porque existe aquela discussão, né?
se alguns, a ideia tradicional que vingava era que o delegado só tinha a discricionalidade para fazer um juízo de tipicidade. Atualmente, uma doutrina não é que é mais garantista, mas acredito que seja mais real e mais assim, coerente com a realidade do que deve ser. O delegado também poderia fazer uma análise, ainda que indiciária, ainda que para efeitos do flagrante, acerca da ilicitude. Seria um motivo para trancamento, então, se o delegado insistir. E você ajuizaria um HC trancativo, ainda admitido, que não há um mínimo, digamos assim, não há uma condição da ação, que é bom, tipicidade de fato. O fato tem que ser aparentemente típico, tem que ter a punibilidade concreta, não tem que estar amparado, mais uns elementos assim, agora de cabeça precisaria dar uma olhada, mas esse fato tem que ser aparentemente típico, tem que ter os pressupostos outros lá e tem que não ter a punibilidade, tem que ter um mínimo de justa causa, um mínimo de respaldo probatório, se a delação anônima, coisa não tem, né? Tem que ter um mínimo de justa causa e tem que ter a punibilidade concreta. São as condições da ação, os pressupostos processuais. Bom, mas aqui, no caso do erro de tipo acidental sobre objeto, você quis subtrair um relógio de ouro, digamos que vale 10 mil reais, e você subtraiu uma réplica de 50 centavos. Vai responder pelo que eu queria, 10 mil, ou pelo que eu efetivamente subtraí, 50 centavos. Como não há previsão legal, você não pode aplicar aquela ideia do dolo. Responde pelo aquilo que eu queria, porque esse era o dolo. Porque isso é previsão expressa na lei que o erro contra a pessoa. Seria uma analogia, não faz. Sim, exato. Então você vai aplicar especificamente pelo aquilo que você colocou. É o que vige aqui. Então, portanto, deixamos de teoria da concretização, o objeto concreto que foi subtraído. Tudo bem, gente. Só que tem um problema. Bom, a gente já vai falar isso posteriormente, né? Percebe-se que o erro sobre o objeto não exclui o dolo, não exclui a culpa, não isenta de responsabilidade, considerando-se na sua punição o objeto diverso do pretendido. Então, o objeto, corretamente, eu quero que vocês guardem é sempre isso. Não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta de pena, até porque se ele soubesse que aquele estava errando ali, ele ia direcionar para o relógio correto, né? Só que ele vai responder pela subtração daquilo que ele efetivamente praticou, porque não há previsão legal de responder pelo aquilo que estava no seu imaginado. Aplica-se a teoria da concretização, responde pela subtração pelo valor do objeto diverso ali. Existe uma observação do Fernando de Almeida Pedroso que ele pensa diferente. Então ele vai responder pela subtração do relógio dourado? Dourado, O problema é quando é o inverso. Aí a gente vai ver. O Fernando de Almeida Pedroso pensa diferente. Ele afirma que, por não haver fragmentação do elemento volitivo, o agente deve responder como se tivesse subtraído o objeto realmente querido. Então, assim, esse autor está dizendo assim, não, a gente tem que levar a sério a teoria do delito, e o dolo é o elemento fundamental, o pressuposto de toda a teoria do delito, então, portanto, você não precisaria ter um artigo de lei dizendo que ele responde nos termos do que ele queria, ainda que tenha causado uma lesão ao objeto adverso, ele responde naquilo que ele queria. Então ele acha que você tem que responder por aquilo que você efetivamente praticou. Mas, desculpa, Débora, seu nome? Débora, pensa, às vezes pode ser mais benéfico para o agente, digamos, responder pelo objeto que ele efetivamente praticou. Então, por exemplo, ele queria roubar o relógio de ouro, mas acaba roubando o dourado, valor menor, é mais benéfico para ele responder pelo resultado que ele causou. Mas pensa o contrário, ele queria roubar, ele ia subtrair só um objeto dourado e sem querer acaba subtraindo algo mais valioso, o relógio de ouro. Aí seria mais benéfico para ele responder por aquilo que era o dolo dele. E essa é a solução que o Rogério Santos dá, pelo menos que ele pensa que é a correta. Por que ele diz isso? Ele diz, olha, já que não tem previsão legal, dizendo que é uma coisa ou outra, a regra do critério pró-réu tem que ser a de melhor solução mais favorável ao réu. E, portanto, o cálculo ele diz assim, por falta de previsão legal, afirma que parece mais acertado e justo o juiz, na dúvida, considerar o objeto mais favorável ao réu. Observando o caso concreto, o agente deveria ser punido pelo crime considerando o objeto desejado ou atacado, ou que ele desejou,
ou que de fato ele atacou. Sempre o mais benéfico. Imagine que o valor de um deles permite o privilégio do furto, que é o furto de pequeno valor ou furto insignificante. Certo? Então, se ele ia pegar... Ele pegou o dourado... E queria pegar o de ouro. Ao contrário. Ele fez ao contrário aí. Então, no caso, se fosse anteriormente, ele ia responder pelos R$50. Ele... Mas como é mais benéfico... em regra, o que acaba prevalecendo é por não haver previsão legal, a regra ele responder pelo que de fato ele subtraiu. Pelo aquilo que na realidade aconteceu, não pelo que estava na mente. Entendi. Ainda que seja mais ou menos valioso, é o que de fato aconteceu. O Rogério fala, bom, você não tem previsão legal, então a regra tem que ser a mais favorável a gente, porque você fica até na dúvida. Eu vou aplicar a teoria do delito tal qual ela foi pensada, mas não tem regra expressa. Fica uma coisa, eles acham assim, que não havendo previsão legal, situação mais fácil para uma favorável a gente. Mas na prática não Na prática o que prevalece é a teoria da concretização, que é o que de fato é subtraído. Tá. Pessoal, o erro de tipo acidental, quanto à pessoa, é a segunda modalidade, é o tal error in persona, né? O erro de tipo acidental, quanto à pessoa. O erro quanto à pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. Então, já tem uma regulação específica, a gente vai nela. Que assim dispõe, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, certo? Você achar que era uma pessoa e praticou crime contra outra, não vai te isentar de pena. Todavia, não se consideram neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente iria praticar. Certo? Ou seja, o que está dizendo aqui, gente? Que se você matou alguém sabendo que era proibido matar alguém, ou com a potencial consciência disso, e sabendo que você estava matando alguém, no plano da realidade, aquilo que está descrito no tipo objetivo, você responde. A questão é saber se a qualidade desse alguém, seu pai, sua namorada, seu irmão, ou qualquer um, em que medida a qualidade dessa pessoa vai interferir. E o que a lei está dizendo é, você aqui sim vai responder, ainda que você tenha atingido pessoa diversa, você vai responder pela pessoa contra quem você pretendia o ataque. Certo? Então, matou alguém, mas vai ser levado em consideração as características pessoais dessa pessoa, se isso de fato interferir na pena. Nessa espécie de erro, há uma equivocada representação do objeto material, lembrando que o objeto material pode ser a pessoa ou coisa contra a qual a ação é direcionada, visada pelo agente. Então, nessa espécie, existe uma equivocada representação da pessoa visada. Em decorrência desse erro, o agente acaba atingindo pessoa diversa da que ele queria atingir. No erro contra a pessoa, percebe-se a existência de duas ideias de vítima. Uma real, a pessoa realmente atingida, e uma virtual, a pessoa que se pretendia atingir. O agente na execução confunde as duas, atingindo pessoa diversa da que almejava. Exemplo, quer matar o próprio pai, isso aqui é agravante, né? Acredita que ele está dormindo no quarto e atira na pessoa que ali estava, sendo essa, na verdade, seu tio. Será punido como se tivesse praticado parricídio, ou seja, homicídio contra o pai, embora seu pai continue vivo e quem tenha morrido é o tio. E se ele matar o pai posteriormente, vai de novo responder por parricídio, né? Então, digamos, uma vez ele mata uma pessoa achando que era o pai e você demonstra que naquele caso ele achava que era o pai. Ele vai responder por parricídio, ou seja, por homicídio com agravante do pai. Aí, não matei o pai. Aí ele vai de novo, vou tentar, porque vocês lembram, se ele soubesse do erro, ele corrigiria para fazer a coisa correta. Ele vai atrás do pai mesmo, e se matar o pai, vai responder de novo o homicídio do pai com essa agravante. Certo? Essa é a regra do código. Importante. Aqui a questão é a seguinte: e se o pai, que ali não estava, por alguma outra razão, já estivesse morto no momento dos disparos? Seria crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. O Rogério Sanches afirma que se deve levar em consideração
as circunstâncias pessoais representadas mentalmente pelo agente, componentes do dolo, pois assim é que ele dispõe. Não é o que prevalece. O que prevalece é, se o pai já estava morto, havia uma absoluta impropriedade do objeto, certo? E, portanto, que é impossível. O Mário falou para vocês sobre que é impossível, né? Tem uma ideia, o Rogério Sanches, eu saio correndo e eu quero subtrair uma pessoa, né? Então eu saio correndo, a pessoa está andando, e eu vou lá, enfio a mão no bolso esquerdo da pessoa e não tem nada no bolso, eu saio correndo. Na verdade, a carteira estava no bolso direito. Era possível praticar uma subtração? Era. Isso teve muita sorte e não foi praticado. Então, ocorreu uma tentativa, porque era possível que, naquele caso, todos os meios escolhidos, o resultado fosse obtido. Não foi obtido porque o cara tinha que fazer uma escolha, a escolha que ele fez, infelizmente para ele, felizmente para o sujeito, né? Ele não conseguiu, portanto, tentativa. Agora, se ele queria subtrair algo dos bolsos, saiu correndo e a pessoa não estava levando nada consigo, por aquele meio eleito pelo agente, de acordo com a sua então projeção, consciência, intercrimes, forma como ele idealizou como conduta e pôs em execução, aquele intercrimes colocado em ação era incapaz de produzir uma subtração do bolso, porque ele só queria bolso, né? Ou um bolso direito, esquerdo e tal, mas ele não queria, sei lá, puxar a correntinha ou colocar. De acordo com o item escolhido, aquele crime era impossível naquele caso concreto se a pessoa não tivesse nada. Basicamente a ideia é essa. E não sei se chegaram, não sei se eu lembro o que eu falei para vocês sobre o furto no automóvel, que eu sustentei uma vez, que o sujeito ele foi pego pelo policial dentro do veículo, tentando pegar uma coisa. Tem um sujeito que foi pego dentro do veículo, tentando achar alguma coisa para subtração. E ele foi denunciado por tentativa de furto, né? Qual é o problema? Ele estava tentando, né? E beleza. E aí assim, qual que primeiro? A narrativa fática. O promotor tem que delinear qual é a acusação que está sendo feita, inclusive com objeto material, né? Sobretudo. Então eu disse que no dia tal, fulano de tal, sei lá, acho que não lembro se ele colocou, porque não tinha laudo, não chegou a ver o laudo, então a qualificadora do rompimento do obstáculo não estava demonstrada, porque é uma qualificadora que deixa de vestígio para ter laudo não teve o laudo, não tem a materialidade da qualificadora, portanto vai no simples. Mas no dia tal, fulano de tal, com o rompimento de obstáculo, tentou subtrair bens pertencentes à vítima tal que estava no interior do veículo. Não disse que tentou subtrair o veículo, disse que tentou subtrair bens que estavam dentro do veículo. E eu até vou dizer, vou deixar bastante claro, vocês sabem, existe um know-how para furtar veículo fazendo ligação direta. Ou você sabe fazer ligação direta ou você não sabe. Ou você sabe, sei lá, clonar chave, você não sabe. Ou você sabe dirigir ou você não sabe, mas tudo bem. Assim, existe diferença bastante significativa entre tentar furtar o veículo ou tentar furtar objetos dentro do veículo. No caso, a habilitação é específica, objetos dentro do veículo. E até porque o réu falou mesmo, não sei fazer ligação direta e nenhum instrumento adequado a violar o painel e tal foi encontrado. Então ele queria mesmo os bens. Só que o que diz a vítima? Diz a vítima o seguinte, que ela chegou lá e disse, eu sou muito prevenido. Eu sou um rapaz muito prevenido. Então, eu sempre que eu saio, eu arranco, primeiro, eu não deixo nada no carro, e eu arranco tudo, não arranco só a cara do som, eu arranco até o som mesmo. Step eu não tenho, então assim, não tinha nada. Tanto que o cara ficou durante muito tempo no veículo e não achou nada. Então, naquele caso concreto, de acordo com o item escolhido e com o objeto representado, era impossível a consumação do veículo. Ele poderia responder pelo dano ao patrimônio, dano ao veículo? Poderia. Primeiro, desde que demonstrasse, teria que vir um laudo. E segundo, desde que narrado na inicial, no caso ali até foi narrado porque ele disse que estava com rompimento de obstáculo, você poderia desclassificar para dano. Não seria problemático. Todavia, teria que ter demonstração, que no caso também não houve, né, por conta da ausência do laudo. Mas, de qualquer forma, em termos do furto, é crime impossível. Né? E é isso. Eu já não considerou, mas também achei que... Bom, você sabe, né? É isso. Beleza? Consequência. Vamos lá, pessoal. O erro contra a pessoa. O erro contra a pessoa não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta de pena, como a gente, assim como o outro erro acidental, mas a sua punição
mas na sua punição devem ser consideradas as qualidades ou condições pessoais da vítima virtual, ou seja, a pessoa que eu queria e não a pessoa que eu efetivamente atingi. Aqui a gente chama de teoria da equivalência, né? Equivalência com aquilo que foi imaginado na cabeça da gente, portanto, compunha o dolo. No erro da pessoa, o agente, e aí uma coisa importante, o agente executa perfeitamente a conduta que ele traçou, em termos de execução material. Não há falha operacional. Aqui, o engano é no momento de representar o alvo. Então, no erro da pessoa, a gente executa perfeitamente a conduta criminosa, não há falha operacional, ele engana-se no momento de representar o alvo. Isso é importante para distinguir dessa próxima, que é o erro na execução mesmo. O erro de tipo acidental na execução, também chamada aberratio ictus. Essa teoria, ela beneficia no infanticídio, por exemplo? Pode beneficiar no infanticídio, pode prejudicar no parricídio. É uma pena bem menor que o homicídio. Se a mãe se engana de criança, ela vai responder. Sim, ela pode, é exatamente isso. Ela pode, essa teoria, né, da equivalência, ela pode beneficiar ou pode prejudicar. Exatamente. Pessoal, o erro na execução é disciplinado pelo artigo 73 do Código Penal, tá? A gente vai para o próximo. E a gente está agora tratando de um outro tipo de erro de tipo acidental. A gente já tratou de erro contra o objeto e erro contra a pessoa, tá? Vamos falar agora do erro operacional, erro contra a modo de execução, aberratio ictus. O erro na execução é disciplinado no 73, que diz o seguinte: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado um crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. A mesma solução do erro contra pessoas, tá? No caso de ser também atingida a pessoa que pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código, que é a regra do concurso formal. Uma ação, dois resultados, aplica a pena de uma delas ser equivalentes ou da mais grave, se diferentes, com aumento de 1/6 até metade. Então, vamos estudar. Só queria que vocês lessem de novo. Ó. Quando por acidente ou erro, acidente é um fator, ou erro de manejo mesmo, no uso dos meios de execução, então é um erro operacional, não é um erro de alvo, porque eu represento concretamente, né, eu sei o que está acontecendo, é um erro operacional. Quando, ao invés de atingir a pessoa que eu pretendia, eu atingo de uma pessoa diversa. Né? Eu respondo como se eu tivesse praticado o crime contra quem eu queria, contra aquela que eu queria. Mesma é a regra aqui no erro de execução, atendendo ao disposto do parágrafo 3º do 20, que é o que a gente acabou de ver. Agora, se eu atingir também a pessoa que eu queria e outra, eu vou responder pelo concurso formal, aplicando-se a regra de uma delas, ou da mais grave, aumentado de 1/6 até metade. Ok? Pessoal, vamos destrinchar. Duas coisas então. Trata-se de acidente ou erro no uso dos meios de execução. E por consequência, o agente acaba atingindo a pessoa diversa da pretendida, embora corretamente representada. Aqui, gente, eu sei quem eu quero atingir, eu elenquei os meios, eu conheço toda a realidade, eu não ignoro a realidade em nada. Mas aqui, nesse erro, é um erro operacional. Ou porque eu manejo de uma forma equivocada os instrumentos que eu tenho, ou por algum acidente da vida mesmo. O resultado acaba sendo diferente, mas em relação à pessoa. Eu queria uma pessoa, atingi outra. Respondo como se eu tivesse atingido a que eu queria. E se atingir as duas, é concurso formal. Exemplo. Só uma coisa, Jéssica, volta a mão. Então, tudo é corretamente representado, tá? A situação é corretamente representada. Vai. Exemplo, mira seu pai, entretanto, por falta de habilidade no uso da arma, acaba atingindo um vizinho que passara do outro lado da rua. Mas aqui é falta de habilidade no manejo da arma. Ele conhecia todas as circunstâncias, inclusive do seu alvo. Atingiu o vizinho, responde como se tivesse matado o pai. Certo? Mas não é porque ele errou achando que uma pessoa é outra. Não, ele sabia quem era quem ali. O modo de execução foi equivocado aqui. Né? Eu não dei o exemplo do acidente, eu dei o exemplo só da falta de habilidade do uso da arma, né? Que é dos meios de execução. Então, no erro sobre a pessoa e o erro da execução, o que a gente tem? No erro sobre a pessoa, há um equívoco na representação da vítima. No erro da execução, o agente representa bem a vítima.
Aqui, a execução do crime é correta, não há nenhuma falha operacional. Aqui, a execução do crime é errada, há uma falha operacional. Aqui, a pessoa avisada não corre perigo, pois ela foi confundida, né? A pessoa e aqui não, a pessoa avisada corre perigo, ela não foi confundida, é que eu acertei o outro. Importante, nos dois casos a gente responde pelo crime considerando as qualidades da vítima pretendida, vítima virtual. Tá. Então, beleza, é isso. Só para deixar um pouco mais claro, gente, vamos só distinguir quando você tem um resultado único de quando você tem dois. Tá? Vai até as 9, né? Tá. Consequências. Então, duas são possíveis. Primeiro, se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida, aberratio ictus de resultado único, será punido pelo crime, então não vai ter isenção, vai ser punido, considerando-se, contudo, as condições e qualidades da vítima desejada, no exemplo acima, o pai, e não da vítima efetivamente atingida, que é o vizinho. É tudo que a gente falou aqui agora, né? Aberratio ictus de resultado único. Quando eu quis acertar um, representei corretamente, mas manejei errado a arma, acertou. Se, no entanto, o agente atingir também a pessoa diversa da pretendida, e aqui você chama de aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, palavrão, né? Que aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, será punido por dois crimes em concurso formal. Certo, gente? Então, aqui, no exemplo acima, se A atingir seu pai, ceifando a sua vida, e sem querer também o seu vizinho, que sofre as lesões, será punido por homicídio doloso do pai e por lesões culposas do vizinho. Então você tem que diagnosticar quais são os dois crimes que ele pratica. Primeiro, homicídio doloso do pai e lesões culposas do vizinho. Só que, atingir os dois, aplica a regra do concurso formal. Geralmente o juiz faz isso na terceira fase da dosimetria da pena. Ele fixa os crimes que ele considerou, então ele entendeu que houve a pena pelo crime de homicídio doloso, fixa a pena. Depois houve a condenação por homicídio culposo ou lesões culposas, fixa a pena e aplica na terceira fase a regra do concurso formal, aplicando a mais grave com aumento de 1/6 até a metade. Só para ler o concurso formal, Jéssica, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, conforme disposto no artigo anterior. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, que é do primeiro material. Gente, aqui eu só vou entrar um pouquinho na regra constitucional, que é o seguinte: eu respondo, o que o juiz tem que fazer? Condenei por homicídio doloso, condenei por culposo, beleza, aí vi que está na regra do concurso, porque foi uma ação dos resultados, então eu vou pegar, para efeitos de aplicação completa de pena, vou pegar a mais grave, fazer um aumento de 1/6 até a metade, de acordo com o número de infrações que é o critério, e fixo a pena definitiva aqui. Beleza. Só que é o seguinte, no concurso formal, você vai aplicar, ao invés, você só vai, nessa regra do concurso formal, aplicar as penas somadas, pena de um outro, se houver o que o artigo chama de desígnios autônomos, se as condutas, mas só se, primeiro, se são ações dolosas, dolo e dolo, certo? E existem desígnios autônomos, ou seja, era relevante para a gente fazer questão dos dois resultados, ele queria esse e esse, autonomamente, porque é isso, se com uma ação eu não conseguisse matar os dois, eu mataria individualmente, eu mataria esse com um e depois eu ia buscar o outro no outro contexto para matar. Quando faria diferença a morte dos dois, é o tal dos desígnios autônomos, mas para ser dolos distintos. Aí você cumula. Agora, uma coisa que vocês têm que entender, que é fundamental, gente. Às vezes, pensa, na regra do concurso formal, você vai pegar a pena do crime maior, certo? Imagina que são crimes de penas diferentes. Por exemplo, você tem um homicídio doloso porque ele atingiu um, mas acertou o vizinho. Ele praticou homicídio doloso em relação a um e lesões corporais culposas em relação ao outro.
que o código fala? O código fala o seguinte: você vai aplicar a pena no maior do homicídio doloso e aumentar de 1/6 até metade. Às vezes, gente, pegar a pena do doloso e aumentar 1/6, que é o mínimo, em relação à pena do homicídio doloso, vai dar uma pena tal que é muito maior do que você aplicasse separadamente, só juntando a pena do homicídio doloso com a lesão culposa. E seria, portanto, um caso em que o concurso formal, em face desse aumento de 1/6 incidir sobre a pena maior, a pena total fica maior do que a pena da soma, né, do cúmulo material entre o homicídio doloso e a lesão culposa. Nesse caso, o limitador é a menor pena. Então você não pode ultrapassar o limite do que eles chamam de cúmulo material, que é essa regra aqui, ó. Não poderá exceder a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, que é o cúmulo. Vocês entenderam isso? Entendeu, Débora? Não, eu só ia perguntar, o conceito de desígnios autônomos é em contextos diferentes. Olha, o conceito de desígnio autônomo é uma complicação, né? Assim, eu até não sei se vocês vão ter algo na aula de teoria da pena, talvez no final tenha esse assunto, mas a gente pode voltar nele. O conceito de desígnio autônomo é se houver relevância, se de fato aquilo era relevante para a gente ter as lesões autônomas, de modo que aquilo que eles exerceram com uma única conduta, porque só exerceu uma única conduta, porque, assim, foi o caminho mais rápido. Mas se uma única conduta não fosse suficiente, ele exerceria novas condutas para ir atrás do segundo alvo. Então, assim, é esse tipo de intenção. Se ele está aqui, ele atira, pegou errado, ele continua atirando na outra direção, seria o formal. Mas são vários, né? Então, porque você pode considerar até... não, aí seria mais continuidade deletiva, na verdade, né? Porque primeiro eu direcionei a conduta contra um. Depois eu direcionei contra outra pessoa. Então, para ser o formal, a pessoa tem que... Eu estou mirando para você, ela passa na frente. Uma ação, diversas... Seria isso, se eu virar arma, já não é formal. Se você continuar incidindo nessa conduta, né? É porque é dependendo do caso concreto. Porque, por exemplo, eu dou um tiro em você, eu quero te matar. Você sai correndo, eu não acerto. Aí você sai correndo para um lugar onde tem uma multidão. Aí eu atiro em você de novo, mas aí não consigo te acertar de novo, mas acerto o outro cara, né? E aí só depois você tá ali correndo e eu te acerto, o promotor vai te denunciar primeiro. Vou denunciar por homicídio consumado seu, e ali ele vai denunciar por homicídio por dolo eventual. Entendeu? E não vai dizer que é concurso formal. Ele vai dizer que, bom, aqui você atirou com a intenção de matar ela, mas assumindo o risco de matar a outra. Em relação àquela lesão, é uma coisa. Você continuou. E aí você vai lá, concurso comum material. Agora, o que eventualmente a gente pode falar que existe uma mesma relação de contexto, mesma circunstância de tempo, lugar, forma de execução, que de alguma forma dê a entender ou dê uma ideia de continuidade deletiva. Numa viela, tô atirando numa viela. Não, essa é uma aula à parte, que a gente precisa esmiuçar tudo que tem sobre isso, né? Mas, pessoal, é o seguinte, volta também. Não, pode ir. Beleza, vamos lá. Vamos expor aqui uma divergência doutrinária. Isso aqui é uma coisa importante. Vocês lembram aquele caso? Como é que foi aquele caso do Todinho que aconteceu recentemente? Vocês lembram desse sujeito? Não sei. Não, eu estou dando aula, eu não vi, assim, vi o caso muito por cima. Eu queria saber se alguém viu corretamente, pudesse ia lembrar. O Todinho envenenado? Ele tinha uma filha, né? O comerciante estava sendo furtado, e aí ele estava cansado, porque acho que ele sempre ia nos todinhos. E aí ele colocou veneno, acho que através de uma seringa. E aí o rapaz furtou esses todinhos. Só que ele foi vender para alguém da comunidade que comprou e deu para o filho. E o filho faleceu. Vamos ver aqui então. Gente, olha aqui. Pois é, né? Olha aqui. Olha aqui. Eu achei que era mentira. Aí eu fui pesquisar. Eu achei que era mentira. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso aqui? O agente, com a intenção de matar,
atinge a vítima desejada A, mas acaba matando, sem querer, apenas outra pessoa B. Passa. Ele atinge a pessoa A, mas acaba matando a outra. Então, a gente está falando da aberratio ipsus com unidade complexa. Né? Eu pratico uma ação contra uma pessoa, e aí, só volta, o primeiro foi atingido, né? E o outro errou. Ó, ele quer matar uma pessoa, quer matar o A. Né? Ele atinge até o A. Né? Mas quem ele acaba matando mesmo? Foi o B. Então, ele dirigiu a conduta dele para alguém, só que por um erro na execução, no caso aqui, pode ser um erro na execução ou por um acidente, nesse caso aí é mais acidente, né? E que no caso aqui não atingiu o A, né? Ali foi um resultado único. Mas, então, portanto, quando é resultado único, ele vai responder pela morte da pessoa que ele queria matar, certo? Aquela pessoa tal. E aí você vai trazer todas as discussões acerca das excludentes, ou de mentes, ou tal. Mas, ok. Mas também não deixa de ter a qualificadora ali também, né? Do meio insidioso. Pois mas não deixa de ser. Mas o problema é que o fato de ser criança, esse é o negócio. Não estava no dolo dele, né? Mas viu? Não tem nem sequer a previsibilidade em relação a isso. Eu respondo contra aquela que representava o meu dolo. Né? Porque se tivesse, você poderia até cogitar um dolo eventual, mas difícil um dolo eventual. Ele nunca imaginou que o cara não. Só se você for forçar um negócio naquele resultado específico, né? Então, mas bom, vamos aqui nesse exemplo que está mais simples, né? Embora esse aqui seja complexo. A gente com a intenção de matar a vítima desejada A, mas acaba matando sem querer apenas a outra pessoa B. Duas correntes aqui, gente. Duas correntes aqui. O agente, primeira corrente, Damasio. O que vocês acham? O que vocês acham disso aqui? Vocês podem ver o quê? Eu fiquei com muita raiva do comerciante. Sério. Você tá pensando no comerciante? Não, é sério. Não é pouca coisa. Não, seria difícil, assim, porque é um crime por causa de um patrimônio, que é o que acontece em todos. Ele tinha a intenção de matar uma pessoa por causa de um patrimônio que estava sumindo ali do mercadinho dele, né? Então, mas... Que até se a pessoa fosse pega, talvez nem responderia pelo princípio da insignificância. Falando de todinhos, né? Chocolates e afins. Não, Débora, você pode complexizar essa discussão, né? Não, é realmente uma discussão complexizável. Dá pra gente falar várias coisas, porque geralmente são circunstâncias concretas. Sabe, Débora, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte. Sempre que a gente pensa em abstrato, é uma coisa que a gente pensa de uma certa forma. Por quê? Porque quando a gente pensa em abstrato, nosso cérebro não consegue dominar todas as variáveis. Digamos, você não consegue pensar nas 1001 possibilidades de cada caso concreto. Portanto, sempre é importante não só conhecer os autos, mas assim, investigar as relações das pessoas ali, né? Por isso a gente fala no júri, tem advogado que vai no local, muitos advogados me falam isso, eles gostam de ir no local do crime, sentir, conversar, eles gostam de ter as sensações, se colocar no lugar da pessoa, criar essa empatia para poder defender melhor, né? São muitas variáveis. Sempre que a gente conhece um caso concreto, Débora, a gente se impressiona, invariavelmente. Eu falo que assim, o júri enriquece muita gente porque a gente é obrigado a sair de uma zona de conforto e pensar não só numa alteridade, mas pensar a complexidade, né? E isso torna as coisas bem diferentes. Lógico, não dá pra dizer em abstrato, a gente fala em abstrato, porque, soa assim, mesmo. No caso, até parece que o menino era conhecido. Vários comerciantes e todo mundo sabia que ele era usuário. Então, assim, tinha como presumir que o menino ia vender o todinho. Eu acho que vai pensar nisso. Gente, mas vamos aqui para as duas correntes, então. Então, o sujeito quis acertar A, atinge A, mas o resultado produzido acaba sendo B. Só para certificar, é isso mesmo, né, Jéssica? O elemento é isso mesmo, né? É isso, matando sem querer outra pessoa, mas é sem querer. Então, assim, o resultado praticado em A seria a título de dolo e em B a título de culpa. Primeira resposta da Mari. O agente responde em concurso formal, que foi unidade complexa, por homicídio doloso consumado, como se tivesse matado a vítima desejada, e em concurso formal, com lesão culposa, como se tivesse ferido B,
vítima efetivamente morta. O que é isso, gente? Damaso está dizendo o seguinte: quando eu direcionei a conduta contra A, acabei matando B. O B que morreu, ele morreu, portanto houve a morte de alguém decorrente de uma conduta dolosa minha. Digamos assim, minha conduta dolosa era para matar o A, mas morreu o B. Só que como eu respondo pelo meu dolo, digamos assim, pela pessoa que eu representava, a morte de B vai me gerar, para efeito de responsabilização, um homicídio doloso consumado, certo? Porque, na verdade, você tinha intenção de praticar a morte de alguém e alguém, de fato, morreu, né? E você responde, mas não foi a pessoa que você queria. Tudo bem, mas no erro contra a pessoa é a mesma coisa. E aqui, no aberratio ictus, acontece exatamente isso. Eu respondo, quando eu atingo a terceira pessoa, como se eu quisesse atingir a pessoa avisada. Então ele fala, eu respondo com um homicídio doloso consumado, só que eu tenho um homicídio doloso consumado, né, embora o B tenha sido atingido da atitude de culpa, e a outra pessoa só foi lesionada, né? E aí, portanto, o Damaso entende que deveria haver uma lesão, né, culposa, como se tivesse ferido o B, ainda que a vítima efetivamente tivesse morto. É um negócio meio complicado, porque ele quer dar aplicação àquele artigo que fala que eu respondo pelo meu dolo, né? Mas uma pessoa que foi ferida, né? E aqui foi ferida a título de dolo, então na verdade seria assim, na verdade foi uma tentativa, né? Uma tentativa em relação a essa e na verdade uma lesão em relação a outra. Eu teria uma tentativa em relação a essa e uma lesão em relação a outra. Então na verdade tem uma lesão culposa, que seria, né? E uma tentativa de homicídio seria o correto, que é a ideia da segunda corrente aqui, ó. O agente deve ser responsável por tentativa de homicídio do A, né? E por um homicídio, na verdade, homicídio culposo, né, de B, mas então acho que o B aqui está homicídio, né? A lesão culposa de B. Desculpa. O B que morreu. Efetivamente morreu. Mas a intenção dele não era. É uma tentativa de homicídio do A que não ocorreu. E um resultado causado da atitude de culpa, porque eu não queria, mas houve uma violação de dever de cuidado. E o B morreu. Então seria isso aqui, né? Só que aí, assim, aí tudo isso, como é uma só conduta que deu origem a esses dois resultados, concurso formal. Eu acho que essa regra é a mais coerente. Só que o Damaso, ele fala o seguinte, mas tem um problema. E aquela regra que a pessoa morre, porque de fato alguém morreu aí, né? E eu tive a intenção de matar alguém. O que o Damaso está meio querendo dar a aplicação é aquele dispositivo, né, no próprio artigo, que está remetendo àquela ideia de que eu respondo, basta que alguém morra, para eu responder por aquele resultado como se eu quisesse matar o outro, certo? Só que aqui não se aplica porque aqui você de fato tem uma tipificação específica em relação àquela pessoa, que seria uma tentativa de homicídio de A e o homicídio culposo de B, assim, sabe? Para mim são resultados bastante compatíveis, assim, coerentes. Você só poderia aplicar aquela ideia se você tivesse um resultado único, né, de morte, porque aí, para não ter déficit de responsabilidade, porque é o seguinte, ó, eu quero matar ele, eu representei certinho, atiro, a bala não pega, acerta o outro e mata o outro, aí você fala, só teve um resultado, né, morte, então só vou responder por tentativa de homicídio dele e... Não, aí ele fala, não, você vai responder por doloso em face, porque de fato você matou alguém, embora você quisesse matar o outro, e com absorção, né, porque eles acabam sempre absorvendo, a gente vai ver isso. Para a defensoria, então, eu acho que é mais correto isso aqui, ó. Eu acho que mais correto isso aqui. Não dá para dizer exatamente o que é para a defensoria, né? Você teria que expor as duas visões. Mas eu acho que... porque eu acho que seria... Dogmaticamente isso teria que ser correto. Passa, Jéssica, só para finalizar. Qual que é a consequência disso, gente? A consequência em qualquer das situações... Percebe-se... a consequência em qualquer das situações percebe-se que o erro não exclui dolo, de novo, não exclui culpa e também não gera isenção de pena, certo? A doutrina moderna, percebendo que o artigo 36 enuncia que o engano pode derivar de acidente ou erro nos meios de execução, diferencia a ratio ictus em duas espécies: a
Então, o que é? O erro de ameaça ictus por acidente. E aqui, bom, então, abre ali para a gente. Não há erro no golpe, mas desvio na execução, podendo a pessoa avisada estar ou não no local. Que é o X coloca uma bomba no veículo para explodir quando o Y ligasse o veículo, mas quem liga é a esposa dele, né? E ela acaba morrendo. E a aberraço ictus por erro dos meios, dos instrumentos de execução. Existe um erro no golpe aqui, isto é, um desvio na execução em razão de uma inabilidade do agente no manuseio ou uso dos meios utilizados na execução do crime. Nesse caso, a vítima se encontra no local da execução. O exemplo é: o agente percebe seu pai chegando e mira corretamente visando atingir o acidente, mas por inabilidade acaba atingindo seu vizinho. Volta, Jéssica, só um pouquinho assim naquelas consequências lá. Pessoal, eu só queria então que vocês disseram, como a gente tem visto até agora, as consequências do erro de tipo acidental, todas elas que a gente tem visto até agora, a gente já viu o erro contra o objeto, erro contra a pessoa e o aberratio ictus, né? Erro na execução. Em todos eles, em qualquer das situações, percebe-se que não exclui dolo, não exclui culpa e não gera isenção de pena, certo? Aí aqui pode ser de duas espécies, por acidente ou erro no uso dos meios de execução. A consequência é, se for um crime, digamos, com um só resultado, você vai responder pelo aquele resultado como se tivesse praticado o crime contra quem você visava. E se houver unidade complexa, vai responder de acordo com a teoria do delito, aí que tem a divergência, né? A é tentativa contra um e culposo contra o outro, ou se não é doloso consumado e lesões no outro, né? Culposos no outro, porque também acho que é por isso, né? Porque acho que você vai contra quem você queria, que aquele, aí fica culposo mesmo. Bom, aquele rolo que o Damasco faz. Só que assim, porque você tem que diagnosticar de fato quais crimes você praticou, mas não interessa o que você praticou, vai aplicar a regra do concurso formal depois, que é pega o mais grave, pena dele, aumentada de 1/6 até metade. Tá bom? Aí você tem por uso nos meios, instrumentos do crime, de execução, né, que é o erro no golpe, desvio na execução, inabilidade, no manuseio, ou eu faço tudo certinho de como está o meu plano, não erro no golpe, mas por algum acidente imprevisível, um fato ou outro, faz com que eu não ocorra. Pessoal, só passando, Jéssica, só para ver, a gente vai voltar na próxima então, resultado diverso pretendido e aberratio causa e entra no erro de previsão.